Na geração de colunas, o que a gente vai ter? Ó, um problema mestre. Nesse caso aqui, eu coloquei o problema mestre que a gente consegue, né, lá da decomposição do Antz-Wolff. Porque, como eu disse, nasceram juntos, estão bem relacionadas. Mas não precisa. A geração de colunas pode ser aplicada num problema que você tenha obtido aí de qualquer forma, desde que, né, você consiga fazer a geração de colunas propriamente dita. Ou seja, tenha uma regra que você consiga gerar colunas, né, e adicionando essas colunas aos poucos. Não precisa ser pela Antz-Wolff. Se pudesse, para Antz-Wolff perfeito, né? Casou aí as duas certinhas. Mas não precisa. Então, partindo de um problema mestre, a gente quer resolver isso daqui por geração de colunas. Qual que vai ser a característica fundamental? Um número gigantesco de colunas, um número gigantesco de variáveis, imenso. Possivelmente eu não consigo nem enumerar, mas que eu possa gerar. Que exista uma regra que me, né, ajude a gerar isso gradativamente. Por quê? Eu, na verdade, vou começar com um problema mestre restrito, tá? De onde vem esse nome restrito? Porque eu vou ficar restrito a só alguns pontos extremos, só alguns raios extremos, ou seja, vou ficar restrito só a um subconjunto de variáveis inicialmente. Então aqui, ó, eu estou usando um QTIL, um RTIL, ó, que é um subconjunto dos pontos extremos. Lembra que em Q estão os meus pontos extremos, em R eu tenho os meus raios extremos. Então eu vou considerar um subconjunto de pontos e raios extremos, ou seja, um subconjunto de colunas aqui no meu problema. Por isso que ele é restrito. Estou, né, restrito a esses caras aí. Se eu estou restrito, né, como é que a gente pode, então, calcular esses pontos e raios extremos? Tá? Primeira pergunta, a gente precisa gerar todos? Todos os pontos extremos vão ser usados? Vão estar ativos, né, numa solução ótima? Ou seja, se eu tenho um problema lá com 100 restrições e um quadrilhão aí e 1 milhão aí, né, de variáveis aí. Será que todas vão ser positivas, né? Todas vão ter valor? Lembra lá do simplex. E o mais importante, né, se eu estou gerando aos poucos, como saber, né, se eu posso parar ou não, se eu preciso gerar mais? Então, todas essas perguntas a gente aí vai tentar responder agora. Lembra que a gente tem, né, esse problema aqui, que é o problema mestre restrito. Comecei lá com algumas colunas, só pontos extremos, né, que eu já conhecia. No princípio, vamos imaginar que eles caíram do céu aí. Como que eu sei se, quando eu resolver esse problema tal, e achar uma solução ótima, né, achar um lambda ótimo, um mi ótimo, isso vai ser também uma solução ótima para o problema com todas as colunas? Tem como saber isso? Tem. Por dualidade, a gente vai conseguir saber se, mesmo quando está faltando coluna, eu tenho uma solução ótima ou não do problema. Então, a dualidade sempre vem com aquele carimbão lá, né, de solução ótima, né, de garantia de otimalidade. O que eu vou usar aqui para isso? A mesma ideia do simplex. Como é que o simplex sabia se uma solução era ótima ou não? Ele ia lá, calculava a solução dual. O que ele fazia com essa solução dual depois? Usava ela no custo relativo. Porque não deixa de ser uma informação dual, era fanga dual, a gente viu tudo isso. Mas a gente sabe que tem um nome especial, né? Custo relativo ou custo reduzido aí do problema. Então, ó, para cada variável, vamos pegar em especial aqui, né, em específico aqui, a variável lambda aqui, tá? Porque tem a mi também, vai ser um pouquinho diferente para ela. Mas, ó, a lambda aqui, qual que é o custo relativo da variável lambda aqui, né? Lembra que era o custo relativo? Pega lá o coeficiente da função objetivo menos, né, A transposto lá vezes o vetor. Eu separei em dois vetores aqui, dois tipos de dual, P e o V, porque aqui a gente tem um tipo de restrição e outro tipo. Mas olha o que vai acontecer. Quem que vai ser, né, o meu custo relativo? O custo, né, o coeficiente de custo lá na função objetivo, menos P transposto vezes o A, vezes a coluna desse cara lá, menos o P transposto vezes o A. Exatamente como a gente fazia lá no simplex. Aqui eu tenho um umzinho, então tá lá 1 vezes o V. Tá? Não deixa de ser exatamente como a gente era, a coluna inteira lá, né, vezes a solução dual. É que aqui eu só quebrei em duas, mas é a mesma coisa. Sempre que eu tiver uma solução ótima desse problema, eu vou tentar achar uma coluna dos caras que não estão nesse problema mestre restrito, ou seja, que estão fora da base, lembra? O custo relativo a gente calculava das variáveis fora da base. Aqui é a mesma coisa. E eu vou tentar achar um ponto extremo que não esteja aqui para eu colocar como uma nova coluna. A gente viu algo parecido lá em análise de sensibilidade, se vocês se lembrarem. Tinha uma pergunta lá em análise de sensibilidade que falava, e se eu quiser colocar uma coluna nova no problema? Qual o impacto de adicionar uma coluna nova? Né? Tem até o vídeo sobre isso. A gente viu que a gente analisava, né, se essa variável ia entrar ou não na base, pelo custo relativo que ela teria se ela entrasse no problema. A análise era, imagina que ela sempre esteve no problema. Então você vai poder usar, né, todo aqui o dual que você tem para a solução.
Calculo o custo relativo. Se ele ficar negativo, então quer dizer que ela vai entrar na base. Então você vai, né? A gente viu um exercício em que, será que esse item vai ser produzido ou não, né? Esse produto vai compensar fabricá-lo ou não? É a mesma ideia aqui. Eu tenho agora uma variável, né, que não está no problema, conheço só alguns dos pontos extremos, mas eu quero que ela entre, eu quero saber o que eu preciso fazer, né, para que ela entre. Nesse caso, não é eu quero que ela entre, né? Eu quero saber se compensa ela entrar ou não. Se o custo relativo dela for negativo, compensa. Significa que é uma variável que tinha que estar aqui, porque ela vai me ajudar a melhorar o valor da função objetivo. Agora não. Se tentei calcular aqui, olha, não consigo achar nenhum ponto extremo, nada que faça com que isso daqui melhore, né? Que consiga um custo relativo negativo. Então esquece, a solução é ótima. Então, de novo, vou resolver o problema mestre, vou achar os duais e vou tentar achar agora, né, o custo relativo de uma variável que não esteja. Se eu calcular isso para todas que estiverem no problema mestre restrito, lembra, considerando só as do problema mestre restrito, se eu calcular isso para as que estão aqui, a gente sabe que vai dar sempre maior ou igual a zero. Custo relativo, né, problema de minimização. Essa solução é ótima, estou assumindo, né, que eu peguei um lambda ótimo aqui, isso vai dar sempre maior ou igual a zero. Então eu estou interessado nas variáveis que não estão aqui. Então aonde? Estão lá no meu xão. Um ponto extremo que eu não conheço ainda. Então, esse é o custo de uma variável lambda. Uma variável mi é um pouquinho, né, diferente porque não tem mi nessa restrição. Tá? O mi está só aqui, ó. O mi é só isso. Como se tivesse um zero aqui. Eu só vou ter o custo, né, menos o P transposto a F. Mas aí aquilo que eu falei, né, para vocês, eu não conheço todos os pontos extremos. Eu estou interessado no custo relativo dos caras que não estão aqui. Por quê? Eu resolvi isso, achei o ótimo desse problema. Só que está faltando coluna. A minha pergunta é, para esses caras daqui, né, tudo bem, o custo relativo é maior ou igual a zero. Os caras que não estão aqui, qual que é o custo relativo das variáveis que eu não gerei ainda? Eu tenho que ir lá olhar para os pontos extremos. Então vejam que eu vou voltar agora e eu sei qual que é o custo relativo. É isso aqui. Então eu vou lá e pego agora todos os pontos e raios extremos, inclusive os que não estão aqui dentro, e calculo o custo relativo. Os pontos extremos que eu conhecia estão aqui já gerei colunas, já estão no problema mestre restrito. Isso que eu não conheço, como é que eu vou calcular o custo relativo dele se eu não conheço? E aí que vem a parte do subproblema. Eu quero achar o menor custo relativo. Não era essa regra lá que a gente usava no Simplex? Tem várias, mas a gente adotou sempre. Olha, quem que vai entrar na base? Olha lá para os caras, né, que estão fora da base lá, calcula o custo relativo deles, pega o de menor custo relativo. A gente vai fazer isso. Eu quero achar qual é a coluna que não está na base, que não está no meu problema mestre restrito, que tem o menor custo relativo. Só que para fazer isso eu vou resolver um problema. Na verdade, eu vou resolver um subproblema. O que é esse subproblema? Me dá um ponto extremo que tenha o menor custo relativo. Isso daqui, ó, é o custo relativo, né? Porque eu estou usando a dual aqui. Só que agora eu vou olhar para todos os pontos do meu conjunto X. Lembra, na representação era simplesmente, né, para conseguir a done-to-outer. Troquei o xão aí, né, de uma representação poliedral para uma representação de pontos e raios extremos. E agora, o que eu estou conseguindo aqui, né? Eu vi que para gerar esses pontos extremos eu preciso pegar o de menor custo relativo sempre que eu tiver a solução ótima do meu problema mestre restrito. Uma vez que eu peguei essa dual, coloco aqui na função objetivo do meu subproblema e acho uma solução ótima do subproblema. E aí isso vai me dar um novo ponto extremo. Então é assim que eu vou gerar colunas, é assim que eu vou gerar pontos extremos. Resolvo o problema mestre restrito, pego a dual, vou lá para o subproblema agora e pergunto, tem algum ponto aí que vai me dar uma coluna aqui com custo relativo negativo? Se tem, me dá a melhor delas, ou seja, aquela com o menor dos custos relativos. Para o raio é a mesma coisa, né? Só que aí não vai ter aqui o valor da variável Vzinho lá. Se a gente puser, né, ele para fora, veja que ele não depende de x. Então aí sim, agora virou aqui, né, um subproblema aqui em comum. Independente se é para gerar raio, se é para gerar ponto extremo, eu preciso resolver esse subproblema. E isso é a geração de colunas. Por isso que ela é uma generalização do método simplex. Ela não deixa de ser aí uma extensão do método simplex. Não fico mais preso numa basezinha, né? E nem conheço todas as que estão fora da base. Eu tenho, né, algo um pouco maior que a base, que é o meu problema mestre restrito. Pode ter mais variáveis ali, né? Não tem problema. E eu não conheço quem está fora da base. Mas eu posso conseguir. Como que eu consigo? Pego a minha solução dual, da mesma forma de antes. Calculo a solução básica dual. Pego aqui, solução dual. Só que agora é a solução ótima. Resolvo todo o problema mestre restrito. Aplico um simplex nele do início ao fim. Acho esse ótimo dual.
Vou lá nos subproblemas e calculo o custo relativo, né, do ponto extremo aqui. Ah, mas eu não tenho ponto extremo. Exatamente. Ele vai ser a função, o custo relativo vai ser a função objetiva dos subproblemas para que ele me dê, né, o ponto extremo, cujo custo relativo, né, seja o menor possível. Então é isso, eu mando solução dual, ele me manda ponto extremo, né, que vira novas variáveis colunas. Adiciona essas colunas lá, né, pode ter um monte aqui, não precisa ser uma só não. Resolvo de novo. Problema de programação linear, aplico o simplex aqui, né, do início ao fim. Consigo uma nova solução dual. Solução dual, ponho lá no meu subproblema, lá para fazer a função objetiva, que é o custo relativo. Resolvo. Se tiver outro ponto extremo que me resulte em uma coluna com custo relativo negativo, adiciono. Eu fico nisso até o quê? Até eu não ter mais colunas. Até a hora que eu jogo a minha dual para o subproblema e ele tenta achar um ponto extremo que, né, me dê um custo relativo negativo e não consegue, chega, tá? Não consigo mais achar nenhum ponto extremo aqui que seja vantajoso para você. Pode parar. E aí, ele bate o carimbão aí dizendo, ó, solução ótima encontrada, mesmo sem eu ter gerado todas as colunas. Pode ter um caso extremo que você precisa gerar todos, mas tá, isso é quase que impossível. Gerar, você, né, termina aí com um número bem reduzido de colunas em relação a todas as possíveis que você poderia ter para o problema. Quando a gente tem o problema mestre restrito aí, né, lembrando, é sempre um subconjunto de variáveis do mestre. O mestre é aquele com todo, né, todo mundo, todos os pontos e raios extremos. O mestre restrito tem só um subconjunto. Por um problema mestre, né, sempre que eu achar aí uma solução ótima do mestre restrito, veja, o mestre restrito está faltando coluna. Ela vai ser sempre um limitante, né, superior. Por quê? É uma solução factível. A solução ótima do problema mestre restrito, ela é sempre uma solução factível para o mestre. Por quê? Basta eu zerar, né, as coordenadas lá das variáveis do mestre, não do mestre restrito, as do mestre, que não estão no mestre restrito. Então é uma factível, basta dar zero para elas. Então assim vai ser sempre um limitante superior. Problema de minimização aqui, tá? Que é o que a gente está usando como base. O problema mestre restrito vai dar sempre um limitante superior para o problema mestre. Por quê? Ele vai dar sempre uma solução factível para o problema mestre. Na solução ótima aí do problema mestre restrito, né, o custo relativo dessas variáveis que estiverem no problema, como eu falei para vocês, vai ser maior ou igual a zero. Né? Apliquei o simplex, cheguei na solução ótima. Qual que é o custo relativo de todas as variáveis? Maior ou igual a zero. Por isso que eu parei. Por isso que ela é ótima. Aí, né, se ela não estiver no problema mestre restrito, o que a gente precisa fazer? Aí a gente precisa ir lá no subproblema. Tá? Então eu vou lá e resolvo o meu subproblema. O que é o subproblema? Custo relativo está aqui. Pego lá, né, ó, variável dual da restrição, e calculo o custo relativo. Quem que é uma variável? Uma variável volta a ser x. Só que agora, ó, é o x lá dentro do subproblema. No nosso caso seria lá o dx igual a d. Então eu quero achar uma solução que satisfaça isso e que, né, quando eu voltar com ela, isso vai me dar um ponto extremo, né? Quando eu voltar com esse ponto extremo lá para o mestre, ele vai me dar uma coluna com custo relativo negativo, uma variável com custo relativo negativo. Obviamente, né, que a gente está assumindo aqui que esse problema original tem a solução. O meu subproblema aqui, ou ele vai ter solução, ou ele vai ser ilimitado. Se o subproblema for infactível, o problema inteiro já é infactível. Então, vamos assumir, né, que o meu problema aqui, ele não é infactível. Então, tem dois casos. Ou ele tem solução ótima, ou ele é ilimitado. Bem parecido com o que a gente conseguia lá no plano de corte, lá da relação lagrangiana. Se ele tiver solução ótima, então, ou seja, eu vim aqui, ó, resolvi o meu subproblema. Se eu achar um ponto extremo aqui, ou seja, né, tem uma solução ótima. Então, eu pego esse ponto extremo. O custo relativo dele é negativo. Ó, de onde veio esse V? Lembra que quando é um ponto extremo, ele está relacionado com o lambda. O lambda tem, né, coeficiente 1, ó, aqui com essa variável dual aqui, né, numa restrição que eu associei com a variável dual. Então aqui aparece a variável dual dessa restrição. No R não tem. Então por isso que eu tenho que usar o Vzinho aqui. Olha lá, então por isso que é o valor do subproblema, se eu não tenho V, né, menos o Vzinho lá, que é a solução dual. Se ele for negativo, eu tenho um ponto extremo aqui, que agora eu pego, né, esse ponto extremo e coloco no meu problema mestre restrito. Porque se ele é um custo relativo negativo, ele é uma variável atrativa. Lembra lá do simplex? É bom eu colocar ele na minha base, que agora é um problema mestre aqui, que ele vai me ajudar. Então a gente vai ter uma variável com custo relativo negativo, que a gente vai adicionar lá no QTIL. Lembra que era o QTIL? Conjuntinho lá, né, de índices de pontos extremos do problema mestre restrito. Quem que vai ser a nova coluna que eu vou ter aqui, ó? Simplesmente substituo, né, o ponto extremo que eu consegui na estrutura dessa coluna. Ó. Pego na função objetivo. Quem que vai multiplicar o lambda Q lá na função objetivo? É o C transposto, né, vezes o XQ. Ou seja, é o custo desse ponto extremo. Ah, quem que vai ser lá AQ, né? Quem que vai estar multiplicando lá o lambda Q, né, lá nas restrições? Simplesmente pego a matriz A,
e multiplico pelo xq. E assim por diante. Não esquecendo que eu tenho, né, o lambda na restrição de convexidade, então eu tenho o coeficiente 1 aqui. Achei o ponto extremo, construo essa coluninha aqui, na verdade é uma coluna com a função objetiva, né? Construo ela e levo lá para o meu problema mestre. Ah, não, fui resolver aqui e me dei mal. O problema é ilimitado, o subproblema é ilimitado, né? Ele me deu um raio. Se ele te deu um raio, é porque, né, existe um raio de descida aí, né? Na verdade, se o problema é ilimitado, vai existir esse raio de descida. E aí a gente pega lá o nosso raio extremo que a gente está acostumado. Já falamos disso aí lá na relação lagrangiana. Como ele não está nesse problema mestre restrito atual, porque eu achei ele ali no meu subproblema. A gente vai ter uma variável com custo relativo negativo para incluir nesse problema mestre restrito. Então, uma vez que eu achei o raio, simplesmente ele vai me dar uma nova coluna. Quem que vai ser essa nova coluna? Ó, multiplico ele pelo custo para me dar a parte da função objetiva. Multiplico lá pela, né, matrizar. E lembra que ele não está na restrição de convexidade. Isso aqui é tudo relacionado à variável μ. Tá? Eu achei um novo raio extremo. Então, função objetiva, restrição de acoplamento e restrição de convexidade. Ah, gerou a coluna, colocou lá no mestre, resolve ele de novo. Então é sempre esse loop que eu mostrei na ilustração para vocês. Resolve o mestre, pega dual, joga dual aqui, né, no subproblema, lá, joga aqui na função objetiva do subproblema, aquela aqui, e acha um ponto, um raio extremo, transforma isso em coluna, volta para o mestre, resolve de novo e vai repetindo. Quando é que a gente para? O limitante superior para o problema mestre é o valor lá do problema mestre restrito. A gente tem um limitante inferior também. O que é esse limitante inferior? É o valor do problema mestre restrito, mais o custo relativo que a gente tem, o melhor dos custos relativos. Isso vai dar um limitante inferior para a gente. Por quê? Ah, lembra, quando isso daqui é zero, significa, ou na verdade maior ou igual a zero, né? Mas no caso aqui vai ser sempre zero. Se esse cara for zero, eu vou ter sempre um subproblema ali, cuja a solução ótima dele, né, o ponto extremo, já está no meu problema mestre restrito. Se já está lá, não é atrativo. Se ele for negativo, beleza, então é uma variável para incluir. Se não, isso daí vai ser zero. Se for zero, o que acontece? Ó, quando a gente substitui, eu tenho um limitante superior, que é o valor do problema mestre restrito, um limitante inferior, que é o valor do problema mestre restrito. Então, ó, se eu resolver o subproblema, dê um ponto extremo lá, mas esse ponto extremo não é atrativo, ou seja, quando eu calculo o meu custo relativo dele, ele deu zero, acabou, não preciso mais de subproblema, não preciso de mais nada. Posso bater o carimbo ali, porque eu tenho a solução ótima do meu problema mestre, que é a solução ótima do problema mestre restrito. Seria esse caso, né? Tô fazendo, joguei lá minha variável dual, o subproblema, pode ser vários, né? Mas enfim, o subproblema fala, olha, não tem mais colunas, né? Qualquer ponto extremo que eu te der agora, vai ter um custo relativo aí, tá? Que não é negativo mais. Lembra, ó, esse daqui era a interpretação que a gente tinha lá da decomposição de Dantes-Wolff. A gente parou aqui. Eu tinha, né, o AX igual a B, e tinha lá os meus pontos extremos do subproblema, lá do meu DX igual a D. Dantes-Wolff trouxe a gente para cá. O que a geração de colunas faz? Ela começa do AX igual a B, mas veja que os pontos extremos estão apagadinhos. Ó. Aqui estava verdinho, né, que eu pus cinza. Mas eu não tenho nenhum ponto extremo. Aí eu começo a gerar ponto extremo. Então, quando eu gerei o meu primeiro ponto extremo, eu preciso sempre ter um ponto extremo para começar a minha geração de colunas. Né? Posso começar com variável artificial, mas aí na ilustração não ficaria bonitinho. Vamos assumir que a gente começou com um ponto extremo. Qual que é a minha região factível? É o próprio ponto, se ele estiver dentro do AX igual a B aqui. Né? Por quê? Eu vou pegar esse ponto e vou substituir no AX igual a B. Aí eu vou lá e gero mais um ponto. Quando eu gero um ponto extremo, eu tenho esse ponto extremo e a combinação convexa deles. Lembra que lá no meu mestre, né, eu tenho o lambda, a somatória de lambda igual a 1. Então eu tenho a combinação convexa desses dois aqui. Então essa linha aí, esse segmento de reta. Mas tem que ser intersecção com a x igual a b. Então, ó, vai ser só essa parte que está em amarelinho aqui mesmo. Esse é o meu conjunto factivo, o ponto com esse segmento de reta. Porque a combinação convexa desses dois, intersecção com a x igual a b. Agora eu vou lá e gero um terceiro ponto extremo. Incluo no meu problema mestre restrito. Quando eu incluo, o que virou minha região factível? Agora virou toda essa área aqui. Por quê? É a combinação convexa dos meus três pontos extremos e intersecção com a x igual a b. Se a minha solução ótima estiver aqui, imagina, né, que estou maximizando aqui só para simplificar, agora a gente está para cá. Se esse for o ponto ótimo, para por aqui a minha resolução. Não preciso nem gerar esse ponto extremo. Por quê? Se eu gerasse esse ponto extremo, eu só ia abrir essa região aqui que eu nem preciso dela. O ótimo está para cá. Quando é que começou a geração de colunas? Antes da decomposição de Dantes-Wolff.
Você fala, não, mas como assim? Não era meio casada a coisa? Na verdade, né, tinha uma época aí, final da década de 50 aí, né, que o pessoal tava tentando formas aí de resolver problemas de grande porte, tava lá, né, tudo borbulhando lá, então tava estudando tudo junto. Então, começou, na verdade, com esse artigo, né, um dos primeiros artigos que a gente tem aí, né, essa ideia de geração de colunas, é esse artigo do Ford e Fulkerson, que eles falaram, olha, a gente está usando o simplex, uma formulação aí, né, baseada em cadeias de arcos para resolver esse problema aqui, né, o problema de fluxo em rede aí, multicommodity, né, maximal. Tá bom, eu aplico o método simplex nele, é um probleminha que eu posso resolver pelo simplex, vai me dar a solução ótima. Só que é o que eles falam, ó, o número de variáveis nessa formulação é muito grande para lidar com eles explicitamente. Eles nem estão falando de Dantzsch-Wolff aqui, nem existia Dantzsch-Wolff. Dantzsch-Wolff foi publicado 2 anos depois aí. Mas o que eles tinham? Um problema com um número gigantesco de variáveis que eles não conseguiam escrever elas explicitamente. Mas, ó, a gente pode, né, usar essas variáveis de uma forma aí implícita. Se a gente substituir, né, ali, o jeito, a maneira usual de determinar o vetor que vai entrar na base com uma série de aplicações, né, de um algoritmo combinatorial para encontrar essa cadeia aí mínima. Então, ou seja, o que eles estão falando aqui, eu não consigo nem enumerar o número gigantesco de colunas que eu tenho, todas, nem cabe na memória do meu computador. Mas elas seguem uma regra. Eu tenho um algoritmo que ele consegue gerar essas colunas para mim gradualmente. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou, né, modificar o meu simplex para, em vez de, né, quando eu tiver que fazer lá o teste lá para saber quem que vai entrar na base, eu não vou enumerar todas, igual a gente fazia, né, esse 1, esse 2, esse 3, esse 4, calcular o custo relativo de todas que estão fora da base, mesmo porque eu nem conheço. O que eu vou fazer é calcular o custo relativo resolvendo um subproblema. E aí, se tiver alguma coluna, esse subproblema vai me dar essa coluna. Essa foi a ideia deles. Então foi aí que nasceu, né, a geração de colunas, embora eles nem tenham dado esse nome. Mas é um dos primeiros artigos aí que a gente tem o uso dessa ideia. Aí veio, né, o artigo lá do Dantzsch-Wolff, que relacionou isso, né, com a reformulação do problema. Então muita gente hoje em dia até usa, né, os termos aí, confunde, né, fala geração de colunas ter composição de Dantzsch-Wolff é a mesma coisa. Não, não tem nada a ver. Geração de colunas é um método. Você pode aplicar independente da Dantzsch-Wolff. A Dantzsch-Wolff é uma técnica de decomposição, que também você pode aplicar depois não usar geração de colunas, usar qualquer outra coisa. É óbvio que você tem um número gigantesco de colunas, depois que você aplica Dantzsch-Wolff, a melhor coisa é usar a geração de colunas, tá? Mas o contrário aí não é verdade. Tem esse tutorial aí, bem interessante, né, do Valério de Carvalho. Valério de Carvalho é um pesquisador aí, né, excelente aí, renomado, trabalha com geração de colunas aí há décadas, tá? E ele é português, ele já veio no Brasil, já assisti palestra dele, e ele tem esse tutorial de geração de colunas que é bem interessante. Então, deixei aí também para vocês, né, darem uma lida, que ele é bem didático, né, vai passo a passo, e aí dá para entender um pouco mais aí da técnica, tá? Dos conceitos fundamentais aí da geração de colunas. Vamos fazer um exercício agora, só para a gente entender, né, um pouco mais a geração de colunas. O problema é bem simples. Ninguém vai resolver um problema desse aí por geração de colunas, nem aplicar Dantzsch-Wolff nisso para resolver. Você coloca no software, você nem pisca, o software já resolveu. Mas, de novo, é um probleminha, né, passo a passo, para a gente ver de onde está vindo as coisas, de onde veio o ponto extremo, raio extremo, e aí a coisa vai. Nesse caso nem vai ter raio, tá? É só ponto extremo mesmo. Eu vou considerar, que ele está falando, né, as 3 primeiras como restrições de acoplamento. Então, essas daqui são as que a gente vai manter lá no problema mestre. E eu vou considerar, a princípio, um único subproblema. Vou considerar só um xão aqui, que é o cara que eu vou, né, usar o teorema da representação para representar ele por pontos e raios extremos. Legal. Começar por aqui. Lembra que esses caras aqui é essa região factível aqui. Se eu tivesse aquelas restrições adicionais, né, que são os limitantes superior e inferior de cada uma das variáveis, eu teria isso daqui. Então essa seria, né, a região factível do problema completo. Como é que eu aplico o Dantzsch-Wolff aqui? Ó? Deixei aqui, né, as restrições, legal. E agora eu vou olhar para esse subproblema aqui, para o x. O que eu vou fazer com ele? Substituir, né, por uma soma de pontos e raios extremos. Então eu sei que x é um conjunto limitado, então só pontos extremos. E aí o meu x eu vou escrever como uma combinação desses pontos extremos. Olha lá. Pontos extremos desse conjunto, tá? Pelo gráfico aqui, ó, a gente sabe quais são os pontos extremos desse conjunto. É esse, é esse, é esse e esse. Mas a princípio eu falo, nossa, não sei, não consegui enxergar. Tá bom, pega todos. Quando eu faço isso, ó, eu vim aqui no meu problema, cada um dos x eu substituí por uma soma, né,
desses pontos extremos aí, uma combinação desses pontos extremos. Como é que ficou? Dessa forma aqui, x1 menos 2x2, ó. x1 menos 2x2. Só que agora não é x1, por quê? x1 é a soma aqui, né? Agora, né, para esse ponto extremo, eu pego lá a coordenada 1. É isso daqui. E na matriz de restrições é a mesma coisa, pega a né, faz vezes o x, ó, a, x, só que agora é o x, que? Qual que é a primeira restrição lá da minha matriz A? 2x1 mais 2x2. 2x1 mais 2x2, só que pro, né, ponto extremo Q, e eu tenho que olhar para todos os pontos extremos. Faz passo a passo isso, né, para se convencer, né, de que está entendendo tudo. Mas é exatamente o passo que a gente fez antes aqui. Tenho que ter a minha restrição de convexidade, então o somatório de todos os lambdas tem que ser 1, estou considerando um único xão, né, e não negativo. Tá bom, quem que seriam os meus subproblemas? Ó, lembra, eu vou pegar o custo relativo, sempre que eu resolver isso daqui, eu vou pegar a variável dual. A variável dual aqui vai ser, ó, P1, P2 e P3, tá? Uma variável dual aqui, P, né? Mais uma para cada restrição. O que eu vou fazer sempre? Custo menos P1 vezes A1, P2 vezes A2, P3 vezes A3. E aqui eu tenho a minha, tá? Quem que vai ser meu subproblema? Tá aqui minhas variáveis duais todas. Olhando só para o subproblema, esquece um pouquinho o V vai entrar no final lá para colocar o custo relativo. Ah lá, função objetivo, x1 menos 2x2, ah lá. Menos A1 vezes P1, quem que é o A1? Ah, o coeficiente lá da coluna, né? Na primeira restrição lá, 2x1 mais 2x2, 2x1 mais 2x2 vezes o P1. Então, mas por que aqui tinha um Q? E aqui não tem o Q. Aqui eu estou no subproblema. Aqui o x voltou a ser variável. Aquele era um ponto extremo que eu já achei por algum subproblema. Aqui não, aqui eu quero achar o xq. Então a solução ótima para esse x aqui é quem vai me dar o xq. Tá? Então por isso que eu não tenho. O q é quando eu já tenho o ponto extremo definido. Aqui ele voltou a ser uma variável de decisão. Só simplificando, né, de novo, só malabarismo aqui, ó. Troquei, né, pus os p's para dentro, os x para fora lá. Coeficiente. Uma vez que eu colocar o meu p aqui, eu defino o coeficiente do x1. Uma vez que eu colocar o meu P aqui, eu defino o coeficiente do x2. Como é que eu começo? Coloquei um big M aqui, né, um custo bem grande para uma variável artificial e garanto que ela vai satisfazer todas as restrições. Como essa aqui é maior ou igual, eu pus aqui, né, algo que garanta que quando isso daqui for 1, ela vai ser satisfeita. Para as outras eu posso colocar 0 aqui. Então eu fiz uma coluninha artificial, só para garantir que eu posso começar. E aí eu resolvo. Isso, olha o que eu consegui aqui. A minha solução ótima é 1. Um problema artificial, completamente artificial. Os meus P's, né? 333,33. E o P2, P3 aqui 0, o meu V 0. Lembra que a solução, né, ótima aqui, o valor ótimo, na verdade, do problema mestre restrito é sempre um limitante superior. No caso aqui, eu não tenho nenhum limitante inferior ainda, porque eu nem resolvi o meu subproblema. Vamos lá resolver o subproblema, então. O que eu preciso fazer para resolver o subproblema? Levar a minha dual. Então, vamos lá. Coloquei, ó, a minha dual aqui. Vou substituir ela em cada um, né, dos itens aqui do meu subproblema. Lembrando que aqui isso é dado, e de fato é dado. Ó, consegui o meu P aqui. Substituo lá, qual que é a solução que eu vou conseguir? Essa daqui é o resultado que deu, né, quando eu substituí os P's, né, então aqui o meu problema é minimizar essa função objetivo maluca sujeita a essa restrição. Por que a função objetivo está meio maluca? Porque o meu problema é todo artificial ainda, daqui a pouco ela fica mais bonitinha. Mas ó, qual que foi a solução que eu consegui aqui? x1 igual a 3, x2 igual a 3. Esse é o primeiro ponto extremo que eu consegui. Qual que é o valor desse subproblema? O valor ótimo desse subproblema, né? Ou seja, o valor associado a essa solução. Menos 4.003. Vou lá, né, e comparo com o meu V, né? F barra menos V. Isso daí é negativo? Esse V é 0. Ah, então isso daqui é uma coluna com valor interessante para mim, é uma coluna que o custo relativo dela é negativo. Volto com ela lá para o meu subproblema. Então, achei um ponto extremo que não estava no subproblema, porque se ele tivesse, não ia dar negativo. Transformo isso em coluna, ó. O que era uma coluna? Lembra? Aqui na função objetiva, né, vai sempre os coeficientes lá na função objetiva. Então, substituo, ó, x1, x2, olha lá, o que deu? 3 menos 6. Eu pego exatamente o A vezes o X. Saiu daqui, tá tudo aqui. Eu só estou agora pegando isso daqui e substituindo o ponto extremo que eu acabei de conseguir. Ele não está no mestre ainda. Então, para essa coluna eu vou ter o coeficiente menos 3. Lá, né, na minha matriz, lá, né, nas minhas restrições, eu botei esses coeficientes aqui. Lembrando que, né, como é um ponto extremo, vai aparecer o coeficiente lá também na restrição de convexidade.
Voltei com uma coluna nova, bonitona aqui, ó. Já tinha essa artificial, posso até tirar ela agora, se quiser, mas deixa aí. Olha lá, menos 3, 12, 0 e 9. Menos 3, 12, 0 e 9. E aqui a da restrição de convexidade. Então agora, mais uma iteração da minha geração de colunas. Essa é a minha nova solução. A artificial foi embora, né? Que bom, já poderia ter tirado ela do problema. Deixei aí, só para facilitar a minha vida, por enquanto. Lambda 1 igual a 1. Estou usando esse ponto extremo agora. Quais são os meus P's? Todos os zeros agora, ó, o meu V menos 3. Então já posso, né, atualizar aqui os meus limitantes. Ó. Se eu substituir aqui, qual que é a minha solução ótima aqui? Né? 1, lambda igual a 1, o lambda artificial é 0. Valor ótimo, menos 3. Então, meu limitante superior é sempre o valor do PM do problema mestre restrito. Atualizo o meu limitante inferior. Lembra? É o valor do problema mestre restrito anterior, 1000, mais, né, aqui o valor do subproblema. Por que o do anterior? Porque o valor do subproblema eu consegui com o lambda, né, do problema anterior. Então, esse cara aqui está casado, né, com esse valor ótimo. Então, é o valor dele, o valor ótimo dele, com o valor do subproblema, né, que eu consegui a partir da dual dele. O que eu fiz aqui? Lembra, ó, se eu voltar lá na minha ilustração, esse é o ponto 33. Essa é a minha nova região factível. Ou seja, é um ponto do subproblema, é um ponto extremo do subproblema, em intersecção com o meu AX igual a B, ou seja, intersecção com as restrições que ficaram lá no problema mestre. Então, a minha região factível é só isso. De fato, ó, quais são os X que eu consigo escrever, né, a partir, né, desse ponto extremo? Só ele mesmo. Eu só vou ter um lambda, só vou ter um ponto extremo, cuja soma tem que dar 1. Então, a minha região factível se resume a todos os X, tal que X é igual a 33. Fala, nossa, só isso? Por enquanto é. Agora, o que eu faço? Pego a minha solução ótima dual, aqui, né, essa daqui, substituo lá no subproblema, o mesmo subproblema de antes, nada mudou. Quem que mudou? A P. Eu vou substituir ela toda aqui. Qual que é o valor dessa solução? Menos 5. Menos 5, né? Menos 3 é menor que 0? É. Então tá bom. Então eu continuo. Pego lá, né, o formatão da minha coluna, a estrutura da minha coluna, é só olhar lá, né, na decomposição de Dantz-Wolff. Quando a gente terminou a decomposição de Dantz-Wolff, a gente chegou, né, no que seria uma coluna. Substituo o meu ponto extremo, eu vou conseguir essa nova coluna. Coeficiente da função objetivo, tá? Como é que eu consegui? Substituir esse cara na função objetivo, do problema. E aqui, né, os coeficientes da minha coluna, como que eu consegui? É o AX, tá? Só que agora para esse X que eu acabei de conseguir, e como é um ponto extremo, vai ter lá um coeficiente na convexidade. Como ficou? Bonito assim, olha lá. Agora eu tenho mais uma coluna. Então tá vendo que eu estou gerando colunas aos poucos a partir de pontos extremos do meu subproblema. Tá? Então esse exercício é bem simplesinho, mas ele começa a dar esse insight aí pra gente. Pego, resolvo esse problema, de novo, aplico um simplex aqui do zero. Tá? Tô falando simplex, mas pode ser qualquer outro método. Resolvo, consigo minhas duais e vejo se essa solução é ótima, e se não for, gera novas colunas. Começou a mudar um pouco, ó. Meu lambda 1 é 0,25, lambda 2 é 0,75. Então, eu já estou começando a fazer uma combinação. Eu estou pegando, né, aqui, ó, um pouquinho desse ponto extremo, o ponto extremo que deu origem a essa coluna, com um pouquinho do ponto extremo que deu origem a essa outra coluna. Veja que o ponto que eu consegui dessa vez foi o ponto 1,3, antes do 3,3. Vamos ver como fica isso lá no gráfico, ó. 1,3 é esse, é o ponto que eu acabei de conseguir. 3,3 é esse. Veja que esse, ó, nem está dentro do AX igual a B, está fora do AX igual a B, mas é um ponto lá, né, que satisfaz o dx igual a d. Quais são todos os pontos x agora que eu vou conseguir? Basta eu fazer a combinação convexa desses caras. Quem que é a combinação convexa desses caras? São todos esses pontos. É lambda 1 x1 mais lambda 2 x2 com lambda 1 mais lambda 2 igual a 1. Mas isso tem que ser uma intersecção com a x igual a b, então na verdade seria só isso. E a solução que eu consegui, qual que foi? Ó, lembra? 0,25 vezes do x1 mais 0,75 vezes o x2. É esse pontinho. Então vejam aqui, ó, eu estou minimizando, eu estou indo contrário ao gradiente. Então ele começa, vai indo na região factível, vai indo, até eu chegar nesse ponto. Que é quem? 0,75 vezes 1,3 mais 0,25 vezes o 3,3. A região factível desse problema é esse segmento aqui, só isso aqui, correspondente à combinação convexa dos pontos extremos que eu tenho, intersecção com a x igual a b. Aí eu consigo o ponto, né, 1,53, que é a solução ótima lá do meu mestre. Eu vou ter também uma solução ótima dual, está representada aqui, né, mudou em relação ao anterior. Atualizo meus limitantes. Limitante inferior é o valor ótimo anterior, menos 3, com lá a solução do subproblema. Lembra que eu tenho o Vzinho aqui, não esquece, tá? Faça a continha, menos 5. Esse é um limitante inferior. Limitante superior, menos 4,5. Então, se eu for olhar, né, eu estou minimizando, né, então estou querendo descer, mas eu já tenho um limitante inferior,
que é menos 5, e eu tenho o limitante superior, que é menos 4,5. A minha solução ótima, né, na verdade, o meu valor ótimo, está entre esses dois. Não sei qual que é ainda. Os limitantes ainda não se encontraram. Se não se encontraram, o que eu preciso fazer? Volto lá para o subproblema com essa dual e vejo se eu tenho um carimbão de otimalidade ou se eu vou ter uma nova coluna. Ah lá, subproblema, ó. Substituo aqui o P que eu consegui agora, tal. Se eu calcular o custo relativo dessa solução, o que vai acontecer? Vai dar zero. É menos 3 menos 3. Isso é zero. Não consegui um custo relativo negativo. O que eu encontrei aqui? O meu carimbo, o meu certificado de otimalidade. Não existe mais nenhum ponto extremo, você pode ter certeza disso na sua vida. Não existe mais nenhum outro ponto extremo aqui nesse subproblema que vai me gerar uma coluna aí com custo relativo negativo. Então acabou. Fim. Tá? Resolvemos o problema. O problema mestre que eu tinha já é o ótimo. Veja que eu não precisei gerar todos os pontos extremos aqui, gerei só 2 e já achei meu ótimo. Quando eu calculo lá o limitante inferior, é o valor ótimo do problema mestre, né, o último que eu encontrei. Agora eu coloco, né, o subproblema aqui, que deu? Menos 4,5. O limitante superior, menos 4,5. Feliz aqui todo mundo, né, porque encostaram os limitantes aqui e acabou a minha geração de colunas. Achei a solução ótima. Essa daqui, ó, é a solução ótima do problema mestre restrito, que é também a solução ótima do problema mestre, que é também a solução ótima lá do problema original em termos de x. Como é que eu consigo x? Só fazer a combinação desses pontos extremos que eu consegui. Ó, lembra, o x é sempre lambda 1, x1, mais lambda 2, x2. Se eu tiver mais pontos extremos, é lambda 3, lambda 4, quantos eu tiver. Eu achei que o lambda 1 é 0,25. O ponto extremo 1 é 3,3. Eu achei que o lambda 2 é 0,75 com esse ponto extremo 2, que é 1 e 3. Achei aqui, meu ponto, em termos de x, é 1,5 e 3. Consegui resolver o meu problema mestre, né, em termos de lambda, mas eu sempre consigo depois combinar esses lambdas para achar o meu x original e resolver o meu problema original. De novo, esses daqui eu nem precisei gerar. Gerei só aqui, né, e esses aqui que eram fundamentais aí para eu conseguir a combinação convexa, então, a solução ótima do problema.